E aí, galera, sejam muito bem-vindos à jornada 30 em 30. Aqui eu vou te ensinar o caminho para você aprender como faturar 30 mil em 30 dias fazendo hambúrguer da cozinha de casa, começando do absoluto zero, beleza? Eu sou Nicolas Monteiro, especialista em hambúrguer, e o vídeo de hoje está muito especial, pessoal. Primeiro, porque eu tô aqui nesse ambiente. Que ambiente é esse, Nicolas? Foi aqui onde tudo começou, galera. Meu primeiro delivery de hambúrguer, lá em 2013 para 14, na casa dos meus pais. Eu vim aqui filmar para vocês, né? Já tem um tempo que eu não moro aqui, mas foi nessa cozinha micro que tudo começou, pessoal. Para vocês terem uma ideia, nessa parte da bancada, literalmente essa bancada, mesma pedra, tudo. Até o teto da cozinha ficou um pouco gordurado, mas eu olhei aqui, tá tranquilo. Aqui eu coloquei uma chapa bem baratinha, que eu paguei na época uns 80, 90 reais, coisa desse tipo. E aqui ficava a montagem dos lanches. Meu amigo parava a moto dele lá embaixo e a gente preparava tudo aqui, recebia o pedido. Tinha um notebook aqui, a gente recebia o pedido, eu preparava as coisas e ali no fogão era algum tipo de molho que eu fazia ou alguma coisa que precisava do fogo em si, não da chapa, né? E no vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar de uma vez por todas como vocês aprenderem a precificar seus produtos, seu hambúrguer, sua batata, sua bebida, para você parar de perder dinheiro e começar a lucrar no seu delivery da sua casa, beleza? Então bora! Galera, eu quero que vocês saiam daqui hoje desse vídeo 100% aptos a precificar todo o seu cardápio, fechou? Esse conteúdo aqui é para quem quer iniciar seu próprio delivery de casa. É também para quem acha que basta fazer uma continha de padaria e colocar o preço que quiser no seu hambúrguer. Não é assim que funciona, pessoal. É também para quem nunca conseguiu compreender todas essas contas e técnicas que tem por aí, né? A respeito de ficha técnica, precificação, tudo que envolve essa parada. Esse conteúdo aqui não é para quem faz hambúrguer apenas por diversão, beleza? Você não vai precisar desse conhecimento aqui. Esse conteúdo aqui também não é para você que só acumula conteúdo, mas não aplica nada. O nome disso, inclusive, é obesidade mental. Já ouviram isso? Para quem nunca ouviu, é o seguinte: sabe aquela pessoa que estuda, adquire conhecimento eternamente, mas nunca coloca em prática? Então, você fica acumulando a sua mente de conhecimento. Isso se chama obesidade mental. Se identificou aí? Pois é, mas fica tranquilo que nessa jornada aqui comigo você vai ter oportunidade de mudar isso de vez. Beleza? Porque só tem resultado quem aplica. Quem fica na teoria nunca vai saber se vai dar certo ou não o que você está aprendendo. Tem que ir para o campo de batalha. Fechado? Sabe por quê? O que eu vou te ensinar aqui hoje é uma baita oportunidade para você? Porque é exatamente a precificação que vai colocar dinheiro no teu bolso. Se você precificar errado, e eu posso afirmar que a grande maioria das pessoas fazem isso, você vai ter prejuízo. Além de você não ter dinheiro no bolso no fim do mês, você vai ter prejuízo, você vai ficar com dívidas, você vai acumular dívidas. E é muito importante você entender onde está saindo cada gasto, para onde está indo cada dinheiro que você está colocando. Pessoal, as pessoas costumam confundir muito precificação com a parte da venda em si. Por exemplo, Nicolas, será que se eu colocar esse preço meu hambúrguer vai vender? Isso é outra história, galera. Isso é estratégia de venda. O que a gente vai falar aqui hoje é precificação. Se você colocar qualquer preço no seu hambúrguer, você nunca vai saber se você está tomando prejuízo, se você está lucrando, se você vai conseguir acumular um dinheiro, guardar um caixa para poder reinvestir no seu negócio, seguir crescendo. Então eu vou explicar direitinho para vocês hoje. A precificação é achar um preço que o seu hambúrguer deve ser vendido para você ter lucro. É exatamente isso que eu estou falando aqui. Mas Nicolas, eu tenho medo de precificar e chegar num preço que se eu colocar o hambúrguer não vai ser vendido. Eu tenho que colocar mais barato? Isso aí é outro papo, galera, vai ser em outro vídeo. Existem inúmeras estratégias de acordo com a sua meta. Mas o que eu vou te ensinar aqui hoje é você entender quanto custa o seu hambúrguer e como que funcionam os custos da sua operação em si e como você tem que repassar isso para você ter uma empresa que lucra. Afinal, ninguém abre uma hamburgueria para virar ONG, né? A gente quer ter dinheiro no bolso, a gente quer ter uma vida melhor, mais qualidade de vida, enfim. Primeira vez que eu fui precificar meus hambúrgueres, eu achei uma chatice absurda, sendo sincero aqui com vocês. Porque, assim, preço é posicionamento, né, galera? Se eu coloco um preço muito baixo, eu vou atrair um certo público. Se eu coloco o preço muito alto, eu também vou atrair um certo público. Então, isso tem que ser muito bem planejado, de acordo com a demanda da sua cidade, de acordo com o valor que você agrega nos seus produtos, nas suas imagens, na sua comunicação.
Eu sempre gosto de falar sobre isso aqui, sobre a percepção de valor que você passa para o seu cliente, porque isso é uma das partes mais importantes do negócio. E não é só de hamburgueria não, qualquer tipo de negócio. Você tem sempre que agregar valor para o seu cliente, para o seu produto, a ponto de ele perceber esse valor tão forte que ele acha barato comprar o seu hambúrguer, seja de 20, 30 ou 40 reais, entendeu? É a experiência ali que você vai passar para ele que vai dizer isso. Um ponto muito importante também é que eu sempre fiz questão de colocar ingredientes de qualidade na minha hamburgueria. Eu nunca abri mão disso, nunca mesmo. E vocês sabem que qualidade custa caro, não tem para onde correr. A outra opção seria um queijo mais barato, um pão mais barato, uma carne mais barata, mas eu nunca aceitei isso porque eu sempre quis ser o melhor, sabe? O melhor da minha cidade, o melhor que eu pudesse ser. Retomando, quando eu fui fazer isso pela primeira vez, eu fui atrás de planilhas, fui atrás de programas, tabelas, enfim. Mas eu tinha que perder horas durante a semana precificando meus hambúrgueres e eu ficava procrastinando porque eu achava aquilo um saco. Não existia nada fácil assim para precificar, né? E de fato não é fácil precificar. Claro que conforme você vai crescendo, depois que você domina a técnica, tudo que eu vou te passar aqui, essas dicas, que você vai poder sair daqui já um expert em precificação quase, você, de acordo com o seu faturamento, você vai ter uma pessoa específica para fazer isso, entendeu? Então isso não vai ser uma dor de cabeça, mas ainda assim você tem que saber como funciona para você poder supervisionar, para você poder cobrar, entendeu? Quando você identificar alguma variação negativa, você vai ter uma ideia de onde ir, entendeu? Isso é muito importante você saber, mesmo que você já comece com alguém fazendo essa parte, por exemplo. Só que no fim das contas, existem formas mais práticas e mais fáceis de fazer isso. E é exatamente o que eu vou te explicar aqui, para você não precisar ter que passar horas da sua semana precificando lá seu cardápio. E assim, naturalmente, de tempos em tempos eu mudava o meu cardápio, né? Mais ou menos de 3 em 3 meses eu gostava de alterar, eu tinha meu hambúrguer do mês ou da semana. Todas as estratégias eu vou ensinar para vocês a importância disso. Mas o que eu quero dizer aqui é que sempre que surgia um produto novo no meu cardápio, eu tinha que precificar. E aí eu ficava procrastinando, porque eu achava um saco, demorava demais. Eu não tinha ainda encontrado um meio que fosse prático e simples, né? Mas depois de toda essa minha experiência no campo de batalha, eu vou ensinar a forma mais fácil que eu descobri para vocês, beleza? Eu particularmente sempre gostei de cálculo, matemática e afim, sabe? Mas assim, a maioria eu acredito que não goste. Mas não tem para onde correr, pessoal. Você precisa entender para onde seu dinheiro está indo, para onde seu lucro está indo, ou seu prejuízo, entendeu? Isso é fundamental. Só que tempo também é dinheiro, né? E como eu disse, eu gostava de alternar meu cardápio de tempos em tempos. E não fazia nenhum sentido perder horas, ainda que seja uma tarefa muito importante, perder horas toda vez que altero o cardápio para poder precificar, né? Seu tempo é valioso demais. É engraçado, tem gente que diz, eu ouço isso até hoje, assim, depois de uma década já trabalhando com isso, tem gente até hoje que diz que, pô, basta você calcular quanto custou seu hambúrguer e multiplicar por 2 ou 3. E aí você vai ter lucro para poder pagar todos os custos, mas galera, se isso fosse verdade, a maioria não estava com lucro baixíssimo ou até mesmo prejuízo, mesmo vendendo, sabe? Isso é simplesmente uma lenda urbana que criaram. Pode ser que em alguns itens isso acabe coincidindo e de fato seja isso, mas assim, isso não pode ser regra. Isso é uma furada. Eu vou ensinar um caminho muito mais prático aqui, baseado na minha jornada mesmo. E eu tenho certeza que isso vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? Para começar, eu quero que vocês entendam algumas terminologias em relação à precificação. A primeira é CMV, a segunda é margem de contribuição e a terceira é lucro. Beleza, Nicolas, o que é CMV? CMV é o custo da mercadoria vendida. CMV, custo mercadoria vendida. Isso é exatamente quanto custa cada item que você coloca no seu hambúrguer, por exemplo. Eu vou tentar dar exemplos aqui reais, contextualizados, para ficar mais fácil vocês visualizarem, tá bom? Vamos colocar agora aqui de exemplo um X-Bacon. Mesmo eu não gostando desse nome, e quem viu o último vídeo já sabe o porquê, se você ainda não viu, terminando esse vídeo aqui, vai lá e vê. Eu vou colocar o X-Bacon de exemplo para ficar fácil o entendimento. Então no X-Bacon a gente tem o pão, a maionese, a carne, o queijo, o bacon e uma salada. E nesse momento muita gente também erra aqui agora, isso é uma dica importante. A gente está falando de delivery, né? Claro. Então precisa de uma embalagem para você entregar o seu hambúrguer. E a embalagem tem que estar, o valor individual da embalagem tem que estar no seu CMV na hora de você somar
cada item do seu hambúrguer. A embalagem precisa estar junto. Se fosse loja física, claro que você não teria essa embalagem, mas a gente teria que ter um CMV diferente, entendeu? Para loja física e um para delivery. Mas isso fica mais para frente aí, porque a ideia aqui é mostrar o mais prático e básico para vocês. Depois a gente pensa nos mais complexos. A segunda parte aqui que compõe sobre precificação, que eu disse agora para vocês, é a margem de contribuição. E o que é margem de contribuição, Nicolas? Basicamente, a margem de contribuição é quanto a venda desse hambúrguer contribui para pagar as contas. Mas que contas são essas? Todas as contas, galera. As contas, as despesas fixas e as variáveis. Mas nesse caso, tirando os insumos, né? Porque os insumos já estão no CMV, cada item do seu hambúrguer. Isso não entra na margem de contribuição. Vão entrar as despesas fixas e variáveis. Por exemplo, é a conta de luz, é a conta de água, é a taxa da maquininha, é o que você paga para o motoboy. Essas coisas todas vão entrar na sua margem de contribuição. É o quanto você gasta de manteiga nas receitas, é o quanto você gasta de óleo para fazer alguma fritura. E aqui eu vou dar mais um pulo do gato para vocês. Na margem de contribuição, eu sugiro que vocês adicionem o seu Prolabore. O que é Prolabore, Nico? Prolabore é o salário do dono, basicamente. E eu vou explicar o porquê que isso faz sentido. Espera aí. Então, margem de contribuição, galera, é parte do dinheiro que você vendeu aquele hambúrguer para pagar as suas despesas. Claro que isso vai ser proporcional, né? Uma venda de um hambúrguer não vai pagar suas contas, mas existe uma proporção dentro disso, você vai entender. E agora, a terceira parte desse cenário aqui que eu estou contando para vocês, da precificação, é o lucro. E quando eu digo lucro, pessoal, lucro é o que vai para a hamburgueria, vai para o caixa da hamburgueria. Porque para o seu bolso é o Prolabore que vai, como eu disse, ele vai estar na margem de contribuição. Então, a grosso modo, é isso que compõe a precificação do seu hambúrguer. CMV, margem de contribuição e o lucro. Claro que eu estou passando aqui para vocês nesse vídeo de forma resumida, porque se eu fosse me aprofundar nisso tudo, seriam horas de vídeo, acho que ninguém ia ficar parado aqui assistindo. Mas vocês vão sair daqui aptos para precificar. E por que eu acho mais inteligente separar o dinheiro da empresa e o nosso dinheiro, ou seja, o lucro do caixa e o nosso Prolabore? No final do mês, gente, muita gente comete o seguinte erro. Eu faturei 15 mil reais, mas eu lucrei 5 mil reais, então esses 5 mil vai todo pro meu bolso. Não. Isso é um erro muito clássico e é perigoso. Muito perigoso. O ideal é o seguinte, se eu vendo 15 mil e eu lucrei 5 mil, o ideal é você pegar 3 mil desses 5, reservar para o caixa da empresa para reinvestimento. E os 2 mil, de repente, para você ou para dividir entre os sócios. Isso porque você já retirou o Prolabore que está ali na margem de contribuição. Isso seria um lucro e seria um excedente. Por que é importante separar grande parte ou total ou tudo do excedente para reinvestir na sua empresa? Porque, gente, não existe empresa que cresce em investimento. Não existe. Seja em maquinário, seja em mais equipe, numa equipe maior, seja em conhecimento, seja numa mentoria, numa consultoria. É muito necessário você reinvestir constantemente no seu negócio. Por quê? Porque dessa forma você vai escalar cada vez mais. O que isso significa? Você vai ter a capacidade, a estrutura de vender mais para mais gente e ter uma entrada de grana maior. E proporcionalmente seu lucro vai aumentando, seu Prolabore também. Se você não fizer isso, a tendência é que você nunca consiga passar de um patamar X de hambúrgueres dentro da sua cozinha de casa, por exemplo. Agora eu vou clarear aqui para vocês bem rapidinho, antes da gente prosseguir, a diferença entre lucro e faturamento, beleza? Faturamento, pessoal, basicamente é todo o valor que entra das suas vendas. Exemplo, se eu vendi 1.000 hambúrgueres no mês a R$25 cada um, meu faturamento foi de 25 mil. Porém, o meu lucro não é 25 mil. Provavelmente, nesse valor aí, pelo meu conhecimento, seu lucro vai ficar entre 5 e 15 mil. Isso depende do tamanho, da sua estrutura, do seu custo, por isso que tem essa variação, entende? Eu conheço pessoas que faturam 25, 35 mil e estão lucrando 15 mil, porque eles têm uma estrutura bem enxuta e eles conseguiram fazer um processo tão ágil e tão eficaz que consegue liberar muitos lanches com uma equipe bem pequenininha e com custo reduzido. Então isso vai variar bastante, mas a gente vai aprender ao longo dessa jornada tudo o que importa aí. Inclusive eu tenho um adendo aqui. É o seguinte, se você está assistindo esse vídeo
e você já iniciou seu delivery, se você já tem a sua hamburgueria e você está faturando esses 25 mil por mês, e se você não tem um lucro mínimo de 5 mil, é sinal de fumaça. Tem alguma coisa errada acontecendo, não necessariamente está na precificação, tá? Mas pode ter certeza que, assim, faturando 25 mil, 5 mil de lucro deve ser um mínimo para você. Então agora a gente tem uma base mínima aqui, né, do que significa CMV, margem de contribuição, lucro, faturamento, correto? E por que tem que ser prático? Por que eu quero que seja mais fácil? Porque se não for fácil, vocês vão desistir de fazer. E aí vocês vão querer colocar qualquer preço, vocês vão fazer preço de padaria, aquela continha de padaria, sabe? E não é isso que eu quero, porque eu quero ajudar vocês a ter lucro. Senão não faz sentido nenhum. Eu vou fazer uma analogia aqui com vocês para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando sobre reinvestir. No mundo dos investimentos, não sei se vocês têm algum conhecimento sobre isso, mas eu gosto bastante assim de estudar sobre investimento. E basicamente, as grandes mentes do investimento, as regras são o seguinte: quando você recebe seu salário mensal ou seu ganho mensal, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o seu pagamento, né? Tirar o seu pagamento para investir, pensando já no seu eu do futuro e garantir um futuro confortável. Primeiro você tira o valor para investir, o que sobrar você paga as contas e vive com aquilo, se adapta. Por quê? Porque se for o contrário, você nunca vai ter dinheiro sobrando para poder investir e evoluir na vida, sabe? A gente sempre vai encontrar gastos extras, gastos surpresas, a gente sempre vai encontrar um jeito de gastar tudo que a gente tem. Então, se a gente não tiver essa disciplina de, assim que o dinheiro entrou, retirar para reinvestir, a gente nunca vai conseguir crescer. E assim, eu já passei muito por isso, é a maior verdade que existe. Vamos pensar numa pessoa comum que trabalha CLT e, sei lá, recebe 3 mil reais. Cara, o que essa pessoa faz naturalmente? Ela recebe os 3 mil, ela começa pagando as contas e ela sai aqui, sai ali, vai no restaurante, sei lá, vai no cinema, faz o que tem que fazer, compra roupa e no fim de tudo, quando ela já comprou tudo que ela queria, sei lá, sobrou 500 reais. E desses 500 reais, talvez ela vai pensar em investir, talvez, né? Porque é possível que ela nem queira investir. Mas só que a mentalidade certa de quem faz grana com investimento é o seguinte: você ganhou 3 mil do seu salário? Considera o seguinte, pega 1.000 reais e já coloca para investir e garantir sua aposentadoria e seu futuro. Então você vai lidar como se você recebesse 2 mil reais de salário. Com os 2 mil reais você vai pagar suas contas, você vai se adaptar para sobreviver e fazer o que for preciso. Você vai se esforçar, por quê? Porque você sabe que você está tendo um esforço, uma disciplina para você construir um futuro mesmo, sabe? Essa é a mentalidade que a galera dos investimentos indicam a gente. E na sua hamburgueria, pessoal, vai ser a mesma coisa. Reinvestir na sua hamburgueria significa investir no seu futuro. Significa investir na qualidade de vida da sua família, na sua aposentadoria. Então você não pode abrir mão de ter caixa na sua empresa. Você precisa sempre deixar o dinheiro de caixa, seja para uma situação de emergência que vai surgir, seja para você continuar em crescimento exponencial, comprando equipamento, como eu disse, estrutura, mais equipe, mais conhecimento, consultorias, entendeu? Na sua hamburgueria, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai colocar o quanto você quer ganhar de lucro em cada hambúrguer. Esse é o primeiro passo, mas é claro que isso tem um limite, né, gente? Não é bagunça, assim, sei lá, a gente vai vender um hambúrguer por 25, aí você vai botar que você quer de lucro 20, né? Aí você, com 5 reais você tem que pagar todos os custos do CMV, margem de contribuição. Não, isso não vai acontecer. Eu vou te explicar aqui como é que funciona a direção. Vamos lá, aquele X-Bacon que eu dei de exemplo no início, vamos supor que a gente venda ele por 25 reais. E desses 25 reais você já definiu que você quer de lucro para o seu bolso 10 reais, tá bom? Então, 25 menos 10 sobra 15. Qual o próximo passo? Desses 15 reais, a gente vai calcular a margem de contribuição, que é tudo aquilo que eu te falei, são as despesas fixas e as despesas variáveis, tá bom? Enfim, pagamento de motoboy, taxa de maquininha, água, conta de luz, conta de energia, conta de água, aluguel, beleza? Vamos supor que a sua margem de contribuição deu 6 reais proporcionalmente. Então, desses 15 reais, você vai reduzir os 6 da margem de contribuição por hambúrguer, que é para pagar essas contas, despesas fixas e variáveis. Então, vai sobrar 9. Então, desses 9, o que a gente vai fazer? A gente vai somar agora o nosso CMV. A gente já sabe que a gente não pode ultrapassar o valor de 9 reais, nesse exemplo.
de 25, colocando 10 de lucro no seu bolso, sobraram uns 9, já descontando a margem de contribuição, a gente já sabe que o nosso CMV não pode passar de R$9. E o que é o CMV que eu já expliquei? A gente vai somar, sei lá, o pão R$1,50, a carne R$4, queijo R$1, tomate 25 centavos, alface 25 centavos, não sei, estou só dando exemplo aqui, mas você vai somando e essa soma não pode passar R$9, entendeu? Que é a margem que você está tendo ali, entendeu essa dica que eu acabei de te dar? Isso é fazer as contas de cima para baixo. A maioria das hamburguerias fazem ao contrário, porque elas não têm esse conhecimento. Elas fazem de baixo para cima. Como? Assim, ó. Fazem assim. X-Bacon 25, certo? 10 foi a minha margem de contribuição, já somei aqui, minha margem de contribuição é 10, meu CMV, que são todos os ingredientes, deu também 10, R$20, então sobrou 5, e aí 5 fica para ele. Porém, galera, esses R$5 que sobra para você nessa precificação de baixo para cima é muito pouco, porque qualquer oscilação do mercado, inflação, variação de consumo, qualquer coisa do tipo, esses R$5 somem. E no fim do mês você acaba não vendo lucro, e até pior, você acaba tomando um prejuízo de repente. Já fazendo como eu sugeri, você protege seu capital e seu lucro, entendeu? Lembra o que um investidor de sucesso faz? No exemplo que eu te falei da pessoa que ganha 3 mil, ele já tira 1.000 para poder reinvestir e garantir o futuro. Na hamburgueria é a mesma coisa. Você vai começar a venda sabendo que dos R$25, 10 é do seu lucro e o resto é para a margem de contribuição das despesas e o CMV, que são os ingredientes. Então você tem uma margem para trabalhar. Claro que assim, todo aumento de mercado tem que ser passado para o cliente. Mas quando você não tem margem, você não pode aumentar aos poucos, você já vai começar a tomar prejuízo, porque assim, seu lucro é R$5. Se aumentou um pouquinho de cada coisa e zerou esses 5, você vai trabalhar de graça? Isso se não estiver tomando prejuízo, tá entendendo mais ou menos? Fazendo dessa forma que eu expliquei, fica muito mais interessante porque assim, você tem uma previsibilidade, né? Você tira os seus 10 de lucro, aí a sua margem de contribuição deu 10, e aí, no nosso exemplo, aliás, aí sua margem de contribuição deu os 6, né? Aí sobrou os 9 ali, os 9. Só que, vamos supor que o seu CMV deu 10 ou 11, né? Você só tinha 9. Aí esses R$2 vai ter que sair da margem de contribuição. Mas o que você pode fazer, já fazendo a conta de cima para baixo, como eu te ensinei? Você pode já pensar assim, pô, então eu não posso gastar mais do que R$500 de luz, sei lá, no fim do mês. Ou então eu não posso gastar mais do que... tanto com o motoboy. Você vai conseguir fazer ali um equilíbrio para você continuar lucrando e tendo oxigênio. Ou então você vai pensar assim, pô, tô com um déficit aqui de R$600 para poder manter esse meu lucro de 10 por hambúrguer. Então eu tenho que vender, sei lá, mais 50, 100 hambúrgueres no mês, tantas porções de batata. Aí você faz algumas ações específicas e você chega nesse valor que você precisa para continuar lucrando o quanto você precisa. Entendeu? Tanto para você reinvestir quanto para o seu bolso. Como eu disse antes, claro que isso tem que dar dentro da realidade de vocês, galera. Não adianta você querer vender um hambúrguer por 25 e botar 20 de lucro no seu bolso e ter que se virar com 5. Você vai quebrar a cara, né? Óbvio. Curtiu essa dica? Curtiu esse processo aí prático que eu ensinei para vocês? Agora vamos para um próximo. Agora, nessa outra sugestão de precificação é o seguinte. A gente vai dividir em 3 partes, né? A gente vai calcular primeiro o CMV, que agora vocês já sabem o que é, certo? Que são nossos ingredientes. Por exemplo, você pagou R$30 no quilo da carne, tá? E você vende, seu hambúrguer tem 100 gramas. Logo, cada hambúrguer tem R$3 de carne, entendeu? R$30 o quilo, 100 gramas, R$3, beleza? E aqui vai até uma dica e um adendo para vocês. Tem gente que acha que vai vender mais por colocar vários tipos de gramatura no cardápio. Tipo assim, hambúrguer de 100 gramas, de 150, de 200, de 300. Galera, isso aí é um pensamento equivocado, tá? Isso é uma crença limitante. O que faz você vender mais não é a diferença de gramatura, definitivamente. O que faz você vender mais é valor. E eu vou ensinar isso para vocês. Até porque, quanto mais gramatura você tiver variada, mais difícil vai ser a sua precificação. Então, assim, você tem que facilitar a sua vida, você tem que jogar a seu favor, entendeu? Porque você já tem muita coisa para se preocupar na correria do dia a dia, na preparação de tudo, com as vendas e tal. Então, vamos facilitar a vida. E além disso, tem gente também que gosta de colocar vários tipos de carne, né? Tipo assim, tem um hambúrguer de picanha, tem um hambúrguer de fraldinha, tem um hambúrguer de costela. Gente, isso aí é uma loucura, mas esse papo é para outro vídeo, tá? Vamos simplificar a nossa vida. As maiores hamburguerias, as melhores hamburguerias que eu já comi, e assim, para quem não sabe, para quem não viu os outros vídeos, eu já frequentei mais de 700 hamburguerias ao redor do mundo aí, pelos meus rolês. E agora eu vou deixar meu Instagram aqui para quem quer
acompanhar um pouco disso. Eu tenho 2 Instagrams, né? O perfil da nossa jornada 30 em 30, que é Eu Sou o Nicolas Monteiro, e o meu perfil pessoal, que é o Comendo Tudo Que Quiser. Lá eu posto todas as comidas que eu como, os lugares que eu viajo, enfim. Vai lá para me seguir. Então, voltando, você chegou no CMV e calculou todos os preços do seu hambúrguer. Agora, na segunda etapa, você vai pegar suas contas do mês, todas elas, e colocar num lugar só. Vamos somar a margem de contribuição, despesas fixas e variáveis, certo? Já expliquei para vocês o que é, quem lembra? Soma tudo, aluguel, motoboy, taxa de maquininha de cartão, soma tudo e coloca num valor só, beleza? A intenção aqui é deixar bem prático. Então vou dar um exemplo aqui bem simples para você, que não exatamente condiz com a realidade, mas é para você entender. Você vai somar todas as suas despesas e dividir pela quantidade de hambúrgueres que você vendeu. Como assim, Nicolas? Vamos supor que a sua energia deu R$600, sua conta de luz, com a sua operação ali do delivery, deu R$600. Você vendeu 6.000 hambúrgueres. Então, você já sabe que você, dividindo 6.000 por 600, você está gastando em cada hambúrguer 10 centavos de energia. Pegou? Claro que as despesas vão variar, né, de lanche para lanche, mas eu estou tentando deixar o mais prático aqui possível para você pegar a ideia. Beleza? Se ficar muito complexo, você vai desistir de fazer, lembra disso. Você vai colocar seu Prolabore também. Vamos supor que você está começando, você vai colocar um Prolabore de 2.000, sei lá, tá excelente, né? Para quem está começando, já tirar um Prolabore de 2.000 tá muito bom. Eu indico até, se for possível, você ficar os 3 primeiros meses ali sem pegar um Prolabore. Mas assim, pô, Nicolas, eu vivo 100% disso, para mim não dá. Beleza, coloca seu Prolabore e assim, de acordo com o seu faturamento, você vai aumentando ele. Agora você vai colocar o lucro da empresa, o quanto tem que sobrar no caixa para você poder reinvestir. Divide apenas em 3 grupos, que é o CMV, despesas fixas e variáveis, né, nossa margem de contribuição, e o lucro. Essa é uma forma diferente da primeira que eu te passei, você entendeu? E aí você vai revisitando esses números de acordo com a variação dos insumos, porque assim, eles podem subir, né? Existem variações no mercado que, sei lá, o alface sobe, a carne sobe, o queijo sobe, o pão sobe. E aí você vai revisitando esses números para poder deixar tudo ajustadinho. Mas é aquilo, pessoal, quanto mais trabalho você tiver para deixar ajustadinho, menos dor de cabeça você vai ter. Lembra sempre disso, tá bom? E a gente está lidando com dinheiro, né? Isso é uma coisa muito séria. Bom, agora vamos para a terceira forma que eu vou ensinar vocês aqui. Já foram 2. Essa aqui é a mais simples. É uma média. Ela se chama média mensal de precificação, tá bom? O solzinho tá batendo aqui gostoso agora. Nesse exemplo agora que eu vou te dar, eu não quero pesar item por item, sabe? Porque tem gente que fala, Nicolas, mas eu não sei quanto que vai exatamente de maionese em cada lanche. Eu não sei quanto que vai de carne, de queijo. Pessoal, assim, pra ser sincero com vocês, é necessário que todos os nossos produtos que estejam no cardápio tenham uma ficha técnica. Vocês precisam dessa ficha técnica para facilitar a vida de vocês, entendeu? Sempre que vocês forem montar um lanche, vocês já colocam lá o valor do pão, da unidade, da carne, de acordo com a gramatura e o preço do quilo. Exatamente como eu ensinei para vocês. Mas aqui vai ser diferente. Vamos lá, aqui você vai pegar um mês de vendas. Mas Nicolas, de repente você pode falar assim, Nicolas, eu tô começando agora, ainda não tenho um mês de venda. Então beleza, então a gente vai fazer uma previsão, tá bom? A gente vai arriscar aqui uma previsão, a gente vai chutar um número, até você ter o seu mês inteiro para a gente poder entender o que está acontecendo. Vamos supor a precificação do nosso X-Bacon aí do exemplo para facilitar. Se você assistiu outro vídeo e sabe por que eu não gosto do nome X-Bacon, coloca aqui nos comentários para mim. Eu vou responder e vou responder e vou curtir 1 a 1, beleza? Nicolas, mês passado eu vendi 500 X-Bacon. Como é que eu faço para calcular o preço? Não precisa calcular cada folha de alface, cada rodela de tomate, até porque isso pode variar, né? Não necessariamente você vai usar todo o alface ou todo o tomate, existe uma perda, uma margem de perda, que inclusive se você for fazer no detalhinho, você tem que descontar até o que você perde das cascas, que você corta um alho para maionese, por exemplo, ou então alface, né? Porque se você parar para pensar, quando você pega o alface da horta, por exemplo, e coloca numa balança, ela vai dar 200 gramas. Esses 200 gramas, quando você for limpar o alface, tirar as folhas ruins e tal, deixar as melhores ali, vamos supor que reste 120, vai sobrar 120 depois da limpeza. E tem gente que erra muito nessa etapa da precificação, sabe? Mas com essa média mensal aqui que eu vou te ensinar, você não vai ter problema com isso. Vendi 500 X-Bacon, Nicolas. Agora vamos começar com o seguinte, alface, né? Que eu falei agora há pouco. Como que a gente vai descobrir quanto que a gente gastou de alface com esses 500 X-Bacon? Falei o seguinte, você tem que guardar todas as notas que você fizer as compras, beleza? Você tem que guardar para você fazer esse acompanhamento. Você vai somar todas as notas de alface. Vamos supor que no mês você gastou R$50 de alface
para você poder fazer esses 500 sanduíches aí. Logo, você já sabe então que você teve um custo de 10 centavos de alface por cada sanduíche. Tão simples quanto isso. Pegou? Mesma coisa, galera, vale para carne, tomate, maionese, enfim, tudo. Vou pegar o exemplo aqui de maionese para vocês entenderem. Comprei 300 ovos para fazer maionese, comprei tantos litros de óleo, comprei, sei lá, alho, mais não sei o que, não sei o que. Vou botar uma conta fictícia aqui, sei lá, eu vendi 5 mil hambúrgueres. Beleza, então eu fiz 5 mil hambúrgueres e gastei R$1.000 de maionese. Se você fizer a conta, você vai descobrir que para cada hambúrguer você gastou 20 centavos de maionese. Olha que moleza. É isso, galera. É exatamente isso. Você vai somar todas as notinhas dos custos com a maionese. Deu R$1.000 no nosso exemplo aqui. Você vai ver quantos hambúrgueres você vendeu no relatório do mês que você vai também ter. Dividiu 20 centavos por hambúrguer de maionese. Beleza? A forma é muito mais fácil, sabe por quê? Porque se você for pesar, por exemplo, quanto você usa exatamente de maionese na balança, você vai ter que usar a tara dela, sei lá, botar uma colher ali, aí tara para gerar a colher, e você espirra ali a mesma quantidade que você coloca num lanche. Certo? Você vai chegar num peso. Só que isso tem muita variação. Vamos supor que seu funcionário no meio da correria, porque por você ainda não ter um padrão 100%, ele bota mais um, mais no outro. Isso pode variar muito. Você pode ter prejuízo no fim do mês com essa variação. Dessa forma, você pega o total que você gastou e divide pelo total de lanche que você fez, de fato, você vai ter uma média exata. Vamos supor no exemplo da alface que eu dei. Dessa forma fica muito mais simples de você entender o que de errado pode estar acontecendo. Por exemplo, naquele mês que a gente calculou a alface, você gastou R$50 de alface, né? E fez 500 hambúrgueres, certo? Deu 10 centavos. Vamos supor que no próximo mês você vendeu 500 hambúrgueres de novo, só que você gastou R$100 de alface. Você dobrou o custo de alface. Aí você vai falar, opa, sinal de fumaça, tem alguma coisa acontecendo aí. Dobro de alface por hambúrguer. Ou tá rolando algum desperdício, a gente tá perdendo, ou sei lá, alguém pode estar roubando, que isso acontece também, tem gente que rouba ingredientes, é uma loucura, mas pode ter certeza que vocês têm que ficar ligados nisso. Ou a gente está colocando demais e não está tendo padrão. Então, com essa referência, você sabe para onde seguir, percebe? Isso vocês vão repetir com taxa de entrega, valor gasto com motoboy, taxa da maquininha do cartão. Vocês vão fazer isso com tudo, para vocês terem uma média do quanto vocês estão gastando por hambúrguer. Ah, Nicolas, eu faturei R$10.000 nesse mês e paguei 1.800 ao iFood. Fazendo a conta, então você já sabe que você pagou 18% do seu faturamento pro iFood. Então, a cada hambúrguer que você vende, 18% desse valor vai pro iFood. Que inclusive, fazendo um adendo aqui, eu não sou muito fã do iFood, mas eu vou ensinar vocês ainda, mais pra frente, a como vender da forma certa nessa plataforma. Eu vou ensinar vocês como se comunicar da maneira certa com o cliente e captar os clientes do iFood trazendo direto para sua plataforma, direto para fazer pedido com você. Que aí você vai parar de perder essa taxa aí da plataforma, que é bem alta. Principalmente se você usar os motoboys deles, beleza? Porque eles te dão essa opção, né? Eles te dão essa opção de você tá terminando o pedido, pede um motoboy do iFood e eles levam para você, só que fica bem alto o custo. Eu vou ensinar vocês também a contratarem motoboy, a criar essa logística, a lidar com tudo isso, fica tranquilo. Aí você coloca os custos totais do hambúrguer, né, que é o CMV, mais a margem de contribuição, e você adiciona quanto você acredita que a empresa precisa ter de lucro. Mas claro que isso dentro da realidade. Por exemplo, um cheeseburger que você tem 10 de custo, você vai ter que vender ele... Você não pode vender ele por R$30, entende? Você não pode simplesmente chegar naquela conta de padaria que eu falei lá no início para vocês, que existe uma lenda, né? Tipo assim, meu cheeseburger deu R$10 de custo, eu vou multiplicar por 3 aqui e vender. Provavelmente você não vai vender bem esse cheeseburger por R$30, sabe? A não ser que você agregue um valor ali muito legal nele. Vamos supor que você coloca uma salada no seu cheeseburger, em vez de você colocar um tomate cru, você bota um tomate confitado em ervas, sabe? Você está agregando um valor. De repente no X-Bacon, em vez de ser um bacon normal, você coloca um bacon caramelizado no açúcar mascavo. O que eu quero dizer com isso? Que você está agregando valor no seu produto. Então a percepção do cliente é outra. E ele tende a aceitar ou pagar muito mais alto quando a percepção de valor é alta para ele. Outra forma de agregar muito valor é assim, em vez de eu colocar um saquinho qualquer de hambúrguer, eu vou personalizar uma embalagem. Isso é uma coisa assim fantástica. Eu vou fazer um vídeo só disso para vocês. Dessa forma, é de baixo para cima, compreende? E o que eu ensinei ali antes para vocês foi de cima para baixo, o que eu particularmente acho muito mais efetivo. Ficou claro para vocês? Deixa aqui no comentário se você entendeu ou se está confuso ainda. E aí qualquer coisa é só me mandar um direct no meu Instagram que eu vou responder um por um. E lembre-se, galera, valor é diferente de preço.
tá bom? Guarda isso. Tudo isso que eu ensinei para vocês agora já clareou a mente de vocês. Para quem nunca ouviu falar, tenho certeza que explodiu, né? Mas é muito mais fácil pensar dessa forma, você não acha? Ah, mas Nicolas, se eu fizer essa conta, agora eu não vou poder mais vender meu hambúrguer aqui por 15 reais. É isso mesmo, gente. Você tem que entender quanto você está gastando para poder precificar da forma correta. A não ser que você queira tomar prejuízo. Que você não queira nem saber se está dando prejuízo ou lucro e queira só fazer por hobby. Sei lá, né? Tem doido para tudo. Mas Nicolas, se eu aumentar o preço do meu hambúrguer, eu não vou mais vender. Galera, isso aí é um papo para outro vídeo também, que eu vou ensinar vocês como aumentar o preço do seu cardápio e vender mais ainda, tá bom? Isso é uma estratégia que a gente utiliza técnicas e ferramentas assim, específicas para agregar valor e eu vou passar tudo para vocês. Gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sim, já deixa seu like. Qualquer dúvida que tenha ficado, não esquece de mandar no meu direct que eu vou responder lá um a um, que lá eu fico todos os dias, o tempo inteiro eu consigo ter mais acesso a vocês, beleza? E vou continuar dando o meu melhor aqui, seguindo essa jornada 30 em 30, que eu quero que vocês façam muita grana, quero que vocês transformem a realidade de vocês, assim como eu fiz com a minha, beleza? Então até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!